Fala pessoal, tudo bem com vocês? O Timão reserva joga muito mal e perde para o Leão, que se recupera na tabela. O Vitor Pereira ele tem problemas quando ele precisa recorrer ao elenco. Então, foco na Copa do Brasil. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Tudo bem que precisava preservar, porque tem jogo importante na quarta-feira contra o Fluminense, na Copa do Brasil, mas o time que o Vitor Pereira levou a campo foi bem descaracterizado. Inclusive com algumas novidades, né? O Matheus Vital, que tinha sido relacionado pela primeira vez nesse jogo contra o Atlético Goianiense pela Copa do Brasil, já foi titular. E o Léo Natel, que aparentemente estava fora dos planos, acabou entrando no segundo tempo. O Ramiro também foi titular. O Bruno Mendes acabou improvisado na lateral direita, porque o Rafael Ramos está machucado, o Fagner precisa ser preservado, e mesmo que o Léo Maná tivesse treinado durante a semana, né, e tudo mais, o Vitor preferiu dar uma segurada e colocou o Bruno Mendes improvisado ali. Só que aí começa o problema. Ele montou uma dupla de defesa com o Robson Bambu e o Robert Renan. E eles tiveram dificuldades, especialmente o Robson Bambu, que tem dificuldades com a bola, inclusive. Ele é um jogador que ele não é ruim tecnicamente. O problema é que ele é enfeitado. Ele tenta fazer uma jogada que muitas vezes não lhe cabe. E ele acaba se complicando por conta disso. Poxa, um cara que não estava sendo relacionado a 8 jogos, que não está em crédito com a torcida, e ele tenta sair jogando para perder a bola, não é realmente a melhor decisão. No momento em que o Corinthians, inclusive, tem outras opções para a zaga, e que talvez tenha sofrido na lateral direita exatamente por isso, né? O Bruno Mendes seria um zagueiro tranquilo de você utilizar, porque ele não pode jogar a Copa do Brasil. Mas exatamente por conta da falha na lateral, o Vitor Pereira pensou, quem que eu tenho aqui que pode fazer a lateral? O Bruno Mendes já jogou no Inter assim, já jogou no próprio Corinthians improvisado, ele faz a lateral. E às vezes recompõe como terceiro zagueiro ali quando o time está sendo atacado, normal. Só que aí ele precisou colocar esses dois. Ah, mas por que não usou o Gil? O Gil não vinha jogando, né? Mas o Gil jogou muito contra o Atlético Goianiense, não sei qual o nível de desgaste do Gil, e é claro, tá muito claro que essa dupla Gil e Balbuena tá se fortalecendo para jogos grandes e o Vitor tá olhando para quarta-feira pensando nisso. Aliás, foi pensando nisso que ele montou todo o time, né? O Roger Guedes, que até jogou 45 minutos, né, o primeiro tempo, foi substituído no intervalo pelo Yuri Alberto, que jogou os outros 45 minutos. Provavelmente os dois joguem na quarta-feira e ele deu um tempo para cada. Mas aí ele colocou o Mosquito, colocou o Vital, que eu acho até que fez um bom jogo, um jogo interessante. O Vital tem bons recursos técnicos, né? Jogou mais aberto pelo lado esquerdo, centralizando, o Roger se movimentando muito, né? Como falso 9, mas voltando para buscar o jogo e tudo mais. É que vamos combinar que o primeiro tempo foi sofrível para as duas equipes, não teve quase nada, teve uma bola parada do Roger mesmo pelo lado do Corinthians, depois teve uma bola parada pelo lado do Fortaleza, não deu para tirar muita coisa da primeira etapa. O gramado ruim, jogo truncado, complicado, enfim, no segundo tempo, aí obviamente a coisa começa a se soltar. Mas o Fortaleza é melhor. O Fortaleza empurrado pela torcida, 43 mil pessoas, está vivendo um momento interessante na competição de recuperação, vai para cima e tem um ataque muito rápido, né? Com o Romarinho, o Moisés e o Robson. São jogadores muito inteligentes, muito rápidos e que, o Robson especialmente incomodou. Começou a chutar, começou a arriscar, começou a fazer jogada pelos lados do campo e aí vem o gol do Fortaleza numa jogada em que o Bambu falha na disputa, aí todo mundo falha, né? O Bambu falha na disputa, aí o Moisés pega a bola, consegue sair do bote do Bruno Mendes, recebe na frente, dá um corte no Robert Renan, que tá dando carrinho até agora, e aí ele faz um belíssimo gol tirando do Cássio. Uma falha completa e esse é o ônus, quando você precisa recorrer ao teu banco e naturalmente está muito claro que o banco não tem o mesmo nível do titular. E quando a gente vê a diferença do Corinthians para as equipes de ponta, é nisso que a gente fala. Não que você precise ter um time reserva como o do Flamengo, quer dizer, seria o ideal, mas a gente sabe que o investimento é muito alto. Mas quando você precisa apelar para o teu banco, até jogadores que não vinham jogando, talvez o Vitor tenha exagerado nessa preservação, mas como eu vou julgar o técnico do Corinthians sabendo que tem uma decisão daqui 3 dias? E sabendo que o brasileiro, vamos combinar, ele está praticamente definido, pelo menos na disputa entre Palmeiras e Flamengo nesse momento. Tem o Fluminense aí chegando como intruso, ainda tem coisas para acontecer, mas o Palmeiras está muito disparado. É claro
que o Corinthians está mirando, onde ele tem maior possibilidade de título e, é claro, na Copa do Brasil. Aí o segundo tempo, o Vitor até escala a sua tropa de elite, né? O que a gente fala do Flamengo, quando ele põe Gabigol, Arrascaeta, Pedro pro segundo tempo. O Vitor Pereira fez isso, botou Renato Augusto, o Adson, o Duqueiroz, o Yuri Alberto e o Léo Natel. Enfim, dentro do recurso que ele tinha. E ele até deu um chute perigoso, mas depois, em outros momentos, se atrapalhou com a bola, porque o nível técnico dele é inferior, né? Digamos assim. Não era para ele estar jogando, mas enfim, como não conseguiu nenhum negócio, tá ali, foi relacionado, acaba entrando em campo, dentro da escassez de elenco, você acaba utilizando. O Renato deu outra qualidade para o time, evidentemente, né? O Renato, o time pressiona, depois de estar perdendo por 1-0, pressiona nos minutos finais e muito por conta do Renato, que cria algumas jogadas, ganha alguns escanteios, chuta com perigo a média distância. É o que o Renato consegue fazer enquanto ele está em campo. É impressionante a qualidade desse jogador, mas insuficiente para conseguir pelo menos um empate e voltar lá de Fortaleza com um resultado um pouco melhor. O Timão agora é o quarto, tem 39 pontos e está 10 do Palmeiras. Então o brasileiro já era. Tem que mirar mesmo na Copa do Brasil em 2 jogos dificílimos contra esse Fluminense que está, digamos assim, barbarizando nessa temporada. Está sendo um fator surpresa dentro dos principais e postulantes a títulos. Acho que pouca gente colocava o Fluminense como uma alternativa. E o Fluminense chegou na semifinal e vai fazer 2 jogos duros diante do Corinthians. No caso do Fortaleza, cara, impressionante. Eu até imaginei que o Fortaleza não fosse escapar, muito por conta do meu trauma pessoal, né? O Grêmio, que conquistou 2 pontos nos 8 primeiros jogos, não conseguiu se recuperar. Não saiu da zona do rebaixamento até o final. O Fortaleza já fez isso. Esboçou uma recuperação porque focou na Libertadores e tal, aí acabou caindo, se atrapalhou no Brasileiro, foi super bem na Copa do Brasil, inclusive, né? Foi longe até a rodada passada e mesmo assim conseguiu se recuperar no Brasileiro, conquistando agora a sua 4ª vitória seguida, 5 jogos sem vencer, por isso que já é 13º, tá 4 pontos distante da zona, tá respirando muito mais aliviado a equipe do Juan Pablo Vojvoda. E teve uma cena triste no jogo, né, que foi o choque do Sebajos com o Yuri Alberto. Logo depois que o Yuri entra, né, no segundo tempo, eles têm um choque, o cara tem que sair de ambulância desacordado. Putz, pelas informações, ele já estava acordando quando foi para o hospital, vai passar por exames. Então toda a recuperação para ele é um lance que a gente nunca gosta de ver, né? Eu fico muito tenso e imagino para os companheiros dele ali terem que continuar jogando, sabendo que o cara foi para o hospital, sem saber o estado de saúde do cara. Complicado. Mas tomara que dê tudo certo aí, que o Sebajos esteja bem. E aí falando no Yuri Alberto, ele até teve algumas chances, na verdade teve uma, né? Em que a bola sai um pouco dele, ele tenta de canhota chutar e a bola acaba escapando muito, vai muito alta, mas entrou lá para tentar fazer alguma coisa, né? Brigar com os zagueiros, ele que vinha de um hat-trick aí e tal, mas o torcedor deve pensar comigo, calma, o jogo importante é quarta-feira, ele precisa guardar os golzinhos dele para quarta e realmente no confronto eliminatório os gols serão muito úteis, né? Os gols do Yuri Alberto, tomara que ele esteja inspirado da mesma forma. O que vocês acharam do jogo? Achei um jogo pobre tecnicamente, mas exatamente por conta desses problemas técnicos de elenco que o Vitor Pereira sofreu no jogo, ele precisou escalar esses caras, o nível técnico diminuiu muito, mas ele está focado na quarta-feira, então tudo vai depender, evidentemente, de uma classificação do Corinthians para uma final de Copa do Brasil, quem sabe? Aí eu acho que esses pontinhos que ele vai perdendo no Brasileiro não vão fazer tanta falta. Se ele acabar eliminado, sim, essa distância para o líder aí vai ser bem sentida. Comenta aqui o que vocês acharam do jogo, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!